Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pela nossa página ABC contra o Golpe. Temos hoje uma discussão muito séria. Com eco não dá, não é? Mas, voltando ao que falávamos, eu agradeço a presença de todos e todas, cumprimento todos e todas para essa discussão desta noite, com um tema muito importante. Infelizmente, nós temos que debater sobre isso. Preferíamos que a prudência, a razoabilidade tivesse prevalecido, mas infelizmente não prevaleceu, demonstrando para nós que os caminhos da cidade andam muito tortuosos, especialmente com relação ao povo, na sua forma, na sua maioria, pelo menos, que anda sendo desprezado, segundo o nosso entendimento, visto as inúmeras denúncias sobre o encerramento de um teatro, por exemplo, num céu importante da periferia, que nos leva a pensar que a administração pública não se preocupa com o direito do povo em ter cultura, em ter acesso à cultura, entre outros aspectos, como a denúncia que foi feita na ONU por racismo institucional, a respeito de uma substituição da comemoração da consciência negra por festas alemã e japonesa à ocasião, parecendo inclusive um insulto à grande maioria da população são-bernardense. E temos agora um conflito, temos agora uma situação muito difícil com o projeto Meninos e Meninas de Rua, como todos e todas aí já devem estar acompanhando, não é? Nós temos já há algum tempo que a prefeitura pretende despejar o projeto Meninos e Meninas de Rua. Então, eis o tema da nossa live de hoje, o que é o racismo institucional de São Bernardo do Campo. É isso que nós vamos discutir aqui. Se ele, de fato, se encaixa, se enquadra, não é? A grande verdade é que, depois de todas essas denúncias que houveram, o prefeito tem se mexido, tem aparecido, inclusive em Brasília, tem patrocinado a primeira festa nordestina aqui em São Bernardo, quase no fim de sua gestão, da segunda gestão, a primeira festa nordestina, ao nosso entender, tentando mostrar para o povo aquilo que, de fato, nós não consideramos que ele seja alguém simpático à população periférica, não é? Isso na nossa interpretação, que é livre e podemos, é claro, colocá-la aqui. Mas falando um pouco do projeto Meninos e Meninas de Rua, ele nasceu em 1983, então, ou seja, quase 40 anos, né? 40 anos já de existência. Ele é um dos primeiros do Brasil a atender crianças e adolescentes em situação de rua, além de seus familiares também. Ele é uma referência nacional no atendimento direto a crianças, adolescentes e também, como falamos, às suas famílias, é uma referência nacional. Ele atende cerca de 1.000 pessoas mês, segundo informações do próprio projeto, o que é um número considerável, atende de diversas formas. Quem já visitou o projeto Meninos e Meninas de Rua, conheceu a sua quadra, pôde ver lá o desenvolvimento de tantas ações culturais, esportes, a capoeira, por exemplo, não é que nós temos tanta admiração, e isso tem levado muitas crianças que poderiam ter um desvio comportamental para um caminho novo, oferece-lhe um caminho novo, uma possibilidade nova, e infelizmente é isso que querem derrubar em São Bernardo do Campo. Esse projeto, como nós dissemos, com suas intervenções culturais, tem o famoso Eureka, que é o bloco carnavalesco, que vejam o que significa o Eureka, né? Eureka significa eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o projeto Meninos e Meninas de Rua participou da construção do ECA, não é? Este estatuto tão importante à criança e adolescente aqui no Brasil, e que precisa, evidentemente, ser mais fiscalizado, ser mais rigorosamente acompanhado, não é? Para que seja cumprido num país como o nosso, que tem leis boas, mas que precisa, e muito, ser acompanhado, especialmente pela sociedade organizada.
não é? Então, como dizíamos, a gestão pública ela insiste em despejar o projeto Meninos e Meninas de Rua, que fica lá na Jurubatuba. E ontem houve um julgamento no tribunal aqui em São Paulo, e, pelo que parece, a liminar que o projeto dispunha foi derrubado. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre esses aspectos que vamos conversar. E para isso nós temos, então, esta noite, o Marquinhos, que é coordenador geral do projeto Meninos e Meninas de Rua, e também o Carlos Wellington, que é do Movimento Negro, nosso grande companheiro. Então, eu saúdo aos dois, agradeço muito a presença, a participação de ambos aqui para falar sobre esse tema tão importante. Então, eu vou passar para que vocês façam a saudação ao pessoal, começando com você, Carlos Wellington. Boa noite aí, tá? Esperamos fazer uma boa conversa aqui, né? Sobre esses problemas que estamos enfrentando na cidade de São Bernardo do Campo, né? Levando em conta o seguinte aqui, né? Rapidamente, né? Levando em conta o seguinte, nós somos 645 municípios, né? No estado de São Paulo, e estamos falando de um problema que está atingindo apenas um município de 655 municípios do estado de São Paulo, sabe? Nós somos 5.568 municípios no Brasil, e nós estamos falando de apenas um município que nós vamos estar tratando aqui nessa noite aqui agora. Por que eu estou dizendo isso, né? E também na América do Sul, né? Nós somos 422 milhões de sul-americanos, né? De pessoas, 422 milhões de pessoas sul-americanas, e apenas 849 mil pessoas, moradores daquele município, estão com esse problema aí, que é o seguinte, gente, somos a única cidade, né, do continente sul-americano, a única cidade do Brasil e a única cidade do estado de São Paulo, dos 655 municípios, que temos o prefeito denunciado no Ministério Público, na Organização das Nações Unidas, ONU, e na Organização dos Estados Americanos, né, OEA, por racismo institucional. Então, vamos falar disso aí, que eu vejo como algo muito sério, né, já que estamos tratando de apenas um município. O que aconteceu para que tenhamos apenas um município nessa situação? Né? O que aconteceu, o que foi feito para chegar nessa situação? É isso, assim. Esperamos poder contribuir com isso. Perfeito. Obrigado, então, Carlos Wellington, pela saudação inicial. Poderemos, sim, falar muito sobre isso. Eu depois espero que você fale também acerca das denúncias passadas, né, o que vem acontecendo, quer dizer, essa situação do projeto Meninos e Meninas de Rua, em que pese já estar com uma liminar aí há algum tempo, e foi o projeto correu um sério risco de ser despejado, se não me falha a memória, em plena época de pandemia, não foi isso? Ou beirando ali uma festa, uma comemoração de aniversário do próprio ECA, né? Então, situações assim que são estranhas, não é? Que nós poderíamos falar sobre isso hoje. Obrigado, então, Carlos Wellington. Vamos passar a palavra, então, ao Marquinhos. Marquinhos, então, por favor, você já pode fazer as suas saudações iniciais ao pessoal e já fazer a sua fala também acerca do projeto Meninos e Meninas de Rua. Conta para nós, Marquinhos, o que está acontecendo exatamente e em que pé está a situação hoje. Boa noite, camarada companheiro Burato, ao companheiro, camarada Carlos Wellington, a todos e todas e todos que nos seguem aqui nessa noite. Agradecer aqui a um papel importante, né, que o ABC contra o golpe vem fazendo, sempre promovendo grandes debates, a gente consegue acompanhar alguns, é uma referência aqui desse movimento que se articula a partir das redes sociais e vem promovendo debates altamente qualificados. Então, para a gente é um prazer estar aqui. Nós, né, como o Burato apontou aí no começo, nós somos uma organização dos anos 80, né? A gente vem aí quatro segmentos importantes ajudou na fundação dos Meninos de Rua, né?
nós tivemos um papel da Igreja, da Teologia da Libertação, e ali tinha a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Metodista e mais alguns ali, leigos ali que estavam em torno. Também nós contamos, na Fundação dos Meninos de Rua, com a presença dos estudantes da Universidade Metodista, especialmente o pessoal da área de jornalismo. Com isso, eu quero aqui já homenagear um amigo que nos deixou, esteve na direção do projeto tudo, morreu muito cedo, Valdir Martins, né? E junto também a gente homenagear a Patrícia Key. A gente perdeu 2 quadros importantes. A Patrícia Key foi da direção das ações comunitárias em São Bernardo, uma pessoa assim única, né? Nós perdemos, são fundadores do projeto. Tivemos também a participação das comunidades eclesiais de base a partir do Parque São Bernardo. O Parque São Bernardo era um dos bairros que mais mobilizava e mais organizado da região do ABC. Ali, para ter ideia, foi local, né, que alguns militantes, na época perseguidos, encontraram abrigo ali, inclusive sindicalistas, né, os movimentos conseguiam chegar naquela comunidade e proteger os ativistas políticos naquela época que estavam aí sendo perseguidos pelas forças de repressão. E junto com isso também veio um movimento que ajudou a consolidar bastante, foi o movimento punk. Então os punks também ajudaram na fundação, ou seja, literalmente é um momento histórico, né? Estamos falando de 83, grandes greves no ABC, luta por democracia, muita unidade do movimento político, ainda com uma esperança de uma sociedade para além do capital. É nesse contexto que nascem os meninos e meninas de rua. E aí nós então colaboramos aí com os principais eventos, né? Por exemplo, a marcha, teve uma marcha liderada pelo sindicato aqui, pela CUT, né? Pelos sindicatos metalúrgicos, que foi caminhada aqui até na Paulista. Nós temos foto disso, os meninos de rua estão caminhando junto com os trabalhadores, né? Diversas greves aqui na cidade têm a presença dos meninos e das meninas de rua junto com a luta dos trabalhadores. Depois, há muito tempo, nós temos a presença lá atrás, nos anos 80 ainda, na fundação do projeto, a presença de alguma dessas mulheres, entre elas, muitas ativistas do movimento feminista, a presença do movimento de mulheres aí desde o começo. Então, a primeira referência nossa, por exemplo, a pastora Zeni, mulher, coordenadora durante muito tempo do projeto Patrícia Key, depois tivemos a Sandra Costa, depois, ou seja, tivemos um grupo enorme, hoje temos a Neia. Então, sempre teve uma presença das mulheres para além de ser figurante, mas de ser protagonista da história e, com isso, ter expressão nas famílias que nós atuamos, com as meninas que nós trabalhamos. Historicamente, também, nós tivemos lá, nós tomamos um banho, né, de concepção de enfrentamento ao racismo junto ao MNU. O MNU teve um grupo, né, a Posse Raúça nasce ali no entorno da onde hoje é a pista de skate ali, a Praça Marosca, da juventude, eles nascem dali, um dos primeiros locais que ele encontra abrigo de sede, para eles se organizarem, para ter espaço, nos meninos e meninas de rua. Nós fizemos um dos primeiros desfiles do Eureka, o tema foi todo construído junto com o MNU. Né? Nós tivemos o prazer, a Regina, né, uma líder histórica, dizendo para nós, assim, nas falas dela, uma das primeiras falas que ela teve quando se engaja no movimento negro é uma fala discutindo educação e racismo com a nossa comunidade. Então, historicamente, os meninos e meninas de rua sempre bebeu nesses parceiros, nessas fontes dos movimentos sociais. Nós também somos ativista mais antigo aqui do ABC, por exemplo, ativista do movimento de direitos humanos. Então, se pegarmos a organização mais antiga que atua com direitos humanos, que é militante de direitos humanos, tá os meninos e meninas de rua. É aí que nós bebemos, é daí que nós nascemos, é inspirado nessas forças que nós tivemos historicamente envolvidos. Depois nós ajudamos na implementação dos conselhos tutelares de direito aqui na região, que hoje o que nós temos, então, nós ajudamos porque nós estávamos na frente desse processo. Eu vou pular uma parte aí, sabe, Burato e Carlos, da questão da Constituição Federal, do Estatuto, isso aí a militância já sabe bastante, mas um outro fato importante, nós atuamos para a criação do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunha do Estado de São Paulo. A primeira pessoa que entrou no programa é um adolescente que era atendido por nós e que nós conseguimos garantir a sobrevivência dele, onde mais 2 foram assassinados.
E mais recente, estão dando um pulo aí de mais de 25 anos. Ultimamente, o projeto colaborou já aqui no ano, já bem no finalzinho aqui, 2020, 2018. Nós colaboramos com as diretrizes nacionais de atendimento a meninos de rua para o Brasil inteiro, para criança e adolescente em situação de rua. Documento esse que colaborou MDS, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Conselho Nacional da Criança e Adolescente, Conselho Nacional de Saúde, Movimento Nacional da Pop Rua. Mandar um abraço aqui para o Tiago, que está nos acompanhando, estava lá, a Rosana, do Espírito Santo, né, militante do movimento que estava conosco, e nós coordenamos todo esse processo para criar uma diretriz para orientar o atendimento para criança de rua no Brasil inteiro. Lamentavelmente, São Bernardo não está adequado a essas orientações nacionais. E mais recente, 2022, desculpa, pulei muito, 2020, nós aprovamos uma resolução no Conselho Nacional de Direitos Humanos. É o primeiro documento de Estado que, quando fala população de rua, fala de criança, adolescente, jovens, adultos e idosos, como todos dentro do segmento população em situação de rua. Essa resolução versa sobre promoção de direitos humanos para toda a população em situação de rua. Isso tem desdobrado em várias ações de reorganização das políticas para atender a população em situação de rua, criança e adolescente. E mais recente, agora já 2021, nós fazemos parte do comitê do Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos ajudando, colaboramos, o Conselho Nacional de Justiça, os magistrados, criou uma política, eles trabalham com, não é resolução, eles trabalham com a outra nomenclatura, criou uma política de como a magistratura tem que atender quando se trata de população em situação de rua. E lá tem capítulos exclusivos de crianças e adolescentes para todo o país, que nós ajudamos nessa construção. Então, como a gente colabora com a cidade? Trazendo, a partir da nossa prática, o cotidiano, estando nas comunidades, vendo o que está acontecendo, levando essa contribuição para o debate nacional e pegando o que tem de mais avançado de boas práticas a nível nacional, trazendo e fomentando um debate aqui na região, especialmente São Bernardo. Essa tem sido a contribuição histórica dos meninos e meninas de rua para a democracia, para a política pública e para a justiça social. É isso, Burato. Tá certo, obrigado, Marquinhos, aí por elucidar, esclarecer aí um pouco da história do projeto Meninos e Meninas de Rua, não é? Nós temos aqui diversos apoios, viu, Marquinhos e Carlos Wellington? O pessoal da Escola de Cidadania, Cidade Ademar e Pedreira apoiam a permanência do projeto Meninos e Meninas de Rua, não é? Assim também como o projeto literário caiu na rede literatura também está apoiando a Profib. Aqui também nós temos a presença de diretores da Profib que também apoiam o projeto Meninos e Meninas de Rua. A Profib é a Associação dos Professores e Professoras de Filosofia do Brasil. Estão apoiando, assim como tantos outros, as quais nós agradecemos e muito, né? Tem também o Conselho das Mulheres de São Caetano, que eu vi por aqui também, a qual agradecemos também a presença e todo o apoio. Então, eu vou passar agora para o Carlos Wellington. Carlos, passa um pouco para nós do panorama da cidade, Carlos, o que está acontecendo e a relação que você enxerga no caso do projeto Meninos e Meninas de Rua com aquilo que já vem sendo denunciado aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Exatamente isso. O projeto Meninos e Meninas de Rua, esse ataque que está sofrendo, né, essa ameaça de despejo, ela não se dá, né, descontextualizada de outros fatores, né, de outros acontecimentos. Está ligado, né, a outros acontecimentos. Em 2016, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, tivemos um processo eleitoral que o ganhador ganhou com o seguinte lema, com o seguinte discurso: São Bernardo para os são bernardenses, né? É preciso devolver São Bernardo para os são bernardenses. Não sou eu que estou dizendo, foi o ganhador das eleições que falou isso. E o que ocorre é que, ao assumir a prefeitura em 2017, nós vemos os fenômenos aí que acaba se parecendo com aquela questão lá da definição de quando a gente fala de racismo institucional, né? Que
o racismo institucional é dirigido para um grupo, né? Para um grupo. Tem um grupo como alvo, assim, né? E o que ocorre em 2017 em diante? Nós vamos ter, né, da parte do gestor que ganhou as eleições, dizendo que iria devolver São Bernardo para o São Bernardense. Nós temos da parte desse gestor o despejo da casa de hip-hop da cidade. No lugar da casa de hip-hop, o gestor deixou uma base da GCM. O gestor também fechou a autarquia municipal de excelência, criada nos anos 70, chamada Fundação Criança, que o prefeito Maurício Soares, na sua segunda e terceira gestão, investiu muito nessa autarquia municipal, né? E o próprio prefeito Luiz Marinho também investiu bastante nessa autarquia municipal que atendia crianças e adolescentes. E o gestor também, que disse que ia devolver São Bernardo para os São Bernardenses, ele despejou a gibiteca do seu prédio. Eu frequentava a gibiteca lá, e eu via lá na gibiteca visitas da Fundação Casa, menores da Fundação Casa, visitando a gibiteca, né? Que estão com liberdade restrita, né? Restritiva, né? Menores da Fundação Criança, em liberdade assistida, né? Adolescentes, em liberdade assistida da Fundação Criança. Também crianças das EMEIs, da Escola Municipal de Ensino Infantil, e também moradores de rua, que mantém a dignidade, toda a dignidade ali, vai frequentar o espaço público para praticar leitura e também assistir audiovisual, né? Já que tinha lá na GPTA um televisor e tinha DVDs também para as pessoas chegar a pegar e assistir um filme. Esse gestor também, vejam só, em 2017, gente, 2017, vejam bem o que aconteceu em 2017. 20 de novembro de 2017, São Bernardo do Campo foi a única das 7 cidades do ABC a não aderir, com feriado instituído que tem, a não aderir ao feriado de 20 de novembro. Foi feriado 20 de novembro de 2017, foi feriado da Consciência Negra em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Caetano, Diadema. Não foi em São Bernardo. Foi também feriado em Osasco, Guarulhos, na capital, Campinas. Vejam só, gente, eu desconfio que em 2017, a única cidade do estado de São Paulo que tem feriado instituído, a única que não considerou feriado foi a gestão desse atual prefeito aí, que em campanha em 2016, não sou o que estou dizendo, ele que falou, disse que ia devolver São Bernardo e São Bernardenses. Tempos depois, esse gestor que disse que ia devolver São Bernardo e São Bernardense começou a perseguir o Bloco Eureka, que é o bloco do projeto Meninos e Meninas de Rua. Ele passou 4 anos perseguindo o Bloco Eureka, tentando inviabilizar o desfile do Bloco Eureka. Tentou colocar para desfilar do lado de um esgoto. Assim. Tentou também colocar para desfilar num bairro de classe média, alto, com morro, né, um bairro alto, e que crianças iam ter que subir o morro tocando bumbo, né? Assim. Só que, graças à desobediência civil dos educadores do projeto Menino de Rua, a sua experiência, né? Ele não se submeteu a isso e o bloco conseguiu desfilar de 2017 até 2020, sob perseguição, mas o Bloco Eureka saiu na rua nas sextas-feiras de carnaval. O bloco do projeto Meninos e Meninas de Rua. E em plena pandemia, você tem a pandemia, em plena pandemia, o prefeito, inclusive, foi para o hospital doente com o Covid, ele assina o despejo do projeto Menino de Rua. Era 2020, ano dos 30 anos do ECA, e ele assina no dia 11 de julho, já que o Diário Oficial publica no dia 13 de julho que a prefeitura queria o imóvel de volta, que a prefeitura estava despejando o projeto Meninos e Meninas de Rua, uma experiência pioneira no país de atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e também de suas famílias. É inacreditável uma coisa dessa. E mais inacreditável ainda que no ano seguinte, por não conseguir despejar o Bloco Eureka, ele vai tentar despejar de novo. Aliás, o projeto Menino de Rua vai tentar despejar de novo no ano seguinte, 2021,
Eu passei 3 meses acampados dentro do projeto Menino de Rua, em 2021, entre outubro e janeiro, contra o despejo. Vejam só, o despejo foi dado para segunda semana de outubro. Isso mesmo, gente. Semana da Criança. É inacreditável. Na Semana da Criança, nós estávamos acampados dentro do projeto Meninos de Rua, resistindo contra um despejo de um prefeito, não sou eu que estou dizendo, que disse que ia devolver São Bernardo para o São Bernardense em sua campanha política e que, logo depois que assumiu a prefeitura, gravou vídeos, vários vídeos que eu assisti, não sou eu que estou dizendo, ele foi que gravou os vídeos, dizendo que tinha orgulho de ser italiano. Veja, eu não estou dizendo nada, não. Ele falou que tinha orgulho de ser italiano, gravou vídeos dizendo que tinha orgulho de ser italiano, e que instituiu um projeto na cidade em que para a língua italiana ser a segunda língua falada na cidade. É inacreditável. E que tirou a capoeira e a percussão das escolas. É inacreditável. Só dando apoio para balé, atividade de balé, coral, fanfarra e língua italiana. E judô também, nas escolas. Não se toca tambor nas escolas de São Bernardo do Campo durante essa gestão que está aí. É só balé, fanfarra, coral, judô e língua italiana. Veja só, assim. E nós temos, né, no mesmo contexto de despejo do projeto Menino de Rua, nós vamos ter, dessa vez vai ser feriado sim, vai ser feriado na cidade sim, feriado. Ele considerou feriado, dia 20 de novembro de 2021, foi feriado na cidade, com uma festa alemã no Paço Municipal, como única atividade oficial da prefeitura. Isso mesmo, vou repetir, gente, vou repetir. Houve uma festa alemã no Paço Municipal, uma grande festa alemã no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, como único evento oficial dessa gestão, e que o prefeito gravou vídeos, não sou eu que estou inventando, ele gravou vídeos dizendo que ele tinha orgulho de ser italiano, e que tem um projeto para a língua italiana ser a segunda língua falada do município, e que na campanha disse que ia devolver São Bernardo para os são bernardenses. Tinha um monte de bandeirinhas da Alemanha no Paço Municipal, e uma festa da cultura alemã, assim. Inacreditável, assim, uma coisa... pessoas ficam perplexas diante disso. E a perplexidade é maior quando ficam sabendo que no ano seguinte, 2022, meses atrás, faz pouco tempo, meses atrás, esse prefeito, que disse que ia devolver São Bernardo para os são bernardenses, promoveu no feriado municipal da Consciência Negra, e considerou feriado também, foi feriado na cidade, foi feriado municipal da Consciência Negra, dia 20 de novembro, foi feriado de 2022, ele promoveu um evento, uma homenagem à comunidade japonesa, como único evento oficial da prefeitura no dia. Ninguém está falando aqui, isso é fato. Ele fez isso, assim, ninguém está inventando nada. Você tem, né, da parte também desse governo, acontecimentos bem recentes, assim, que são coisas absurdas, assim, absurdo demais, mais recentes, assim. Você tem recentemente um despejo de um serviço de alcoólicos anônimos que atendia há mais de 30 anos no bairro do Baeta Neves, um bairro de mais de 50 mil habitantes. Serviço de alcoólicos anônimos. A prefeitura tirou a concessão de um alcoólicos anônimos. Eu só consigo ver isso. Aí faz uma pergunta: que tipo de regime, que tipo de sujeito, que tipo de pessoas fazem isso? Eu só consigo imaginar, assim, né, regimes nazistas, né, regimes fascistas, regimes eugenistas, higienistas, racistas, só isso. O que vem na cabeça é isso: é racismo, higienismo, eugenismo, fascismo, nazismo.
só posso pensar nisso, não dá para pensar outras coisas assim. Quando se pensa em alcoólicos anônimos saindo de um bairro que estava há mais de 30 anos sob concessão da prefeitura. Vejam só, outra coisa que aconteceu agora, meses atrás também, esse ano agora, 2023. A atual prefeitura tirou uma linha gratuita da população de um bairro rural, um bairro de um bairro fundão do fundão de uma periferia, da região do Alvarenga. Havia uma linha de ônibus gratuita para o morador de um bairro rural chamado Engenheiro dos Químicos. A prefeitura tirou a concessão dessa linha e mais, ela diminuiu o itinerário dessa linha. Por exemplo, o ônibus ia do fundão, do bairro rural, até a UPA, do Alvarenga. O ônibus passou a cobrar tarifa e deixou de ir até a UPA, reduziu o itinerário do ônibus. Vejam a perversidade da coisa. E vejam bem, quem são essas pessoas que moram nesse fundão, nesse bairro rural? Elas são loirinhas de olhos azuis? Elas são descendentes de italianos? Não sabemos muito bem que não são. Né? Sabemos muito bem que não são. E, por último, na questão dos 3 fatos incríveis desse ano agora, desse ano 2023, isso é algo dos mais impressionantes. Essa gestão que disse que ia devolver São Bernardo para os São Bernardenses. Né? Ela que disse que o prefeito gravou vídeo dizendo que tinha orgulho de ser italiano. E vai dizer aqui também, lembrei de um fato, que o prefeito da cidade de São Bernardo do Campo foi o único político que eu vi fazer lives relativizando o massacre, a chacina de Paraisópolis, lá. Os 9 garotos mortos lá na favela de Paraisópolis durante um baile funk, que não estavam fazendo nada. A PM chegou lá massacrando e matou 9 jovens adolescentes que foram mortos. Esse prefeito foi o único que gravou vídeo criminalizando o funk, relativizando o acontecimento que assustou o governador. O governador ficou assustado com aquilo, e o prefeito da nossa cidade, ele gravou vídeo relativizando o fato. Não sou eu que estou inventando. Foi ele que fez isso. Ele gravou o vídeo lá, ele que fez isso. Ninguém está inventando nada. Ele fez isso. O único político que eu vi fazendo isso. Eu não vi vereador fazendo isso, não vi outro prefeito fazendo isso, não vi governador fazendo isso, não vi. Pode ter tido, né? Pode ter algum deputado lá do Congresso lá, algum Bolsonaro pode ter feito isso. Agora, eu não vi também outro deputado fazendo. Mas ele, o prefeito de São Bernardo, eu vi fazendo isso. Ele gravou vídeo, no dia seguinte ele gravou vídeo falando, relativizando o acontecimento. Assim. Vejam, essa atual gestão, essa prefeitura, demoliu um teatro de um céu, um equipamento enorme, assim. É maior do que o prédio que eu estou aqui. Eu estou aqui num prédio, estou aqui numa biblioteca, num prédio aqui. O teatro é maior que esse prédio. O teatro é um espaço grande, né? O projeto Menino de Rua, que ele quer agora despejar, é um espaço grande. É um espaço grande, tem uma quadra, é um espaço grande com quadra, O teatro que ele derrubou é maior que esse espaço do projeto Menino de Rua. Um equipamento enorme, uma coisa enorme, assim, enorme. Ele demoliu um teatro de um céu, num bairro de periferia, habitado por pessoas que foram retiradas de área de riscos e colocadas em predinhos. Um bairro de nome Três Marias. E despechou essas pessoas e demoliu esse teatro com argumentos questionáveis. Argumentos que eu digo, argumentos racistas, sim, argumento racista, que é teatro não era demanda, que a população lá não demandava teatro, sendo que nós conhecemos educadores que davam aula lá, conhecemos diretor que era de lá, sabemos que o teatro era muito habitado pela população lá, era muito usado pela população. O teatro era muito usado antes de ter um acidente com ele, e ele pegar fogo, ter um incêndio nas suas instalações internas, tem um incêndio, que deixou ele parado, mas a estrutura dele estava inteira, era só reformar mesmo por dentro, as avalias que teve por causa do incêndio, mas ele foi lá e demoliu o teatro. E não satisfeito com isso, havia também um outro céu, num bairro de periferia, Jardim Silpina, que o teatro não deu tempo a outra gestão acabar o teatro.
essa gestão, que diz que é devolver São Bernardo para os são bernardenses, ela vai lá e demole a estrutura, né, o esqueleto, a estrutura do futuro teatro do Outro Céu, Jardim Silvina. Ela demole esse teatro. Ela demole. Essa estrutura do futuro teatro. Demole, alegando que ia fazer mais salas de aulas. Mas vejam bem, para ver que a coisa não é coincidência, as coisas. Você tem a demolição de um teatro, num bairro de periferia, o Teatro do Céu, do bairro Teresa Maria. Você tem a demolição de uma estrutura de um futuro teatro. As estruturas estavam lá. Inclusive, no meu perfil do Facebook, não está o teatro demolido do Céu Teresa Maria. Tá as estruturas, é uma foto lá de fundo, tem as estruturas do futuro teatro do Céu, do Jardim Silvina, demolidas, no meu perfil do Facebook. Veja, tem um terceiro teatro lá, que não pegou fogo, não teve acidente com incêndio, não teve incêndio, e que também não estava só no esqueleto, não estava só na estrutura. Está inteiro lá, inteirinho. O que essa gestão faz? Ela deixa o teatro trancado para a população não usar. Uma população negra e nordestina da Vila São Pedro. Eu estou me referindo ao Céu da Vila São Pedro. Ele fica trancado para a população negra, preta, nordestina, população cabocla, não usar. Então, está bem claro aqui o que nós estamos falando aqui. Está bem claro o que nós estamos falando. E nesse contexto todo aí, gente, você tem o quê? Uma remoção negociada de uma comunidade, uma remoção negociada. Houve, né, uma coisa civilizada que a prefeitura fez na cidade, uma exceção dentro de uma regra, uma comunidade da periferia, ela remove uma comunidade, todos os moradores dessa comunidade receberam sua casa, receberam lá sua casa. Os que foram removidos. Todos os comerciantes dessa comunidade removida receberam o seu comércio lá. Todos receberam, certinho, todos receberam. A Igreja Católica dessa comunidade recebeu também lá o seu templo lá. Certinho. 4 igrejas evangélicas também receberam lá o seu templo lá. Certinho. Tudo certinho. Exemplo, parabéns para a prefeitura, parabéns. Para a prefeitura que disse que ia devolver São Bernardo para São Bernardense. Parabéns. Opa, mas faltou alguma coisa. Faltou uma coisa. O templo religioso de matriz africana foi removido, mas não foi devolvido. Faltou uma coisa. Era bom demais para ser verdade, né? O Babalorixá não recebeu o seu templo religioso de volta. Um templo religioso de matriz africana. Não recebeu. E pior, o Babalorixá morava no templo, morava lá no espaço. Ele virou sem teto. Ele não recebeu uma casa da prefeitura. Virou sem teto. Teve que pagar aluguel. O Babalorixá. Morar de aluguel, está até hoje sem o seu templo. Então, e nesse contexto também, gente, nós tivemos na pandemia um fato incrível aqui por parte dessa prefeitura. Cestas básicas estragaram em um depósito da prefeitura durante a pandemia. É inacreditável. Nós temos também, gente, assim, eu não sei, eu nunca tinha visto isso, assim, não me lembro de ter visto uma coisa dessa, assim. O Conselho Tutelar da cidade de São Bernardo do Campo, tem Conselho Tutelar, lá, fica no fundão de um quartel da Polícia Militar. Ninguém vai lá. É inacreditável. O Conselho Tutelar no fundão do quartel da Polícia Militar. E não é nada a ver com a Polícia Militar. É nada do que tinha. O culpado é o prefeito que colocou lá. O prefeito colocou lá. Não tem que colocar Conselho Tutelar no fundo do quartel da Polícia Militar. Não tem que colocar. Não é a culpa da polícia isso. É o prefeito que fez isso. E mais, tem também o da Juve lá, um lugar que tem oficinas e cursos para a juventude, como arte de circo, né? Artes circenses, que é uma referência, né, nacional, inclusive, assim, era na gestão do Marinho, eu não sei nem como que está hoje, mas vejam bem, tem artes circenses e outras oficinas para a juventude atrás de um quartel da Polícia Militar, num terreno ali, num complexo que fica no fundo
de um quartel da Polícia Militar. E mais, não é qualquer polícia militar. É uma tropa de elite da Polícia Militar. É uma tropa que está entre a tático e está entre a rota. Está no meio, né? Que é o BAEP. O BAEP está entre a rota, que é a elite, e tem a tático, que está abaixo dele. O BAEP. Um quartel de um BAEP fica no local, e no fundo está o Conselho Tutelar, e está um centro de atendimento de cursos, oficina para a juventude, como artes e ciências. E nesse contexto também, nós estamos com uma prefeitura, uma gestão que despejou 2 bibliotecas públicas no Baeta, a do Baeta e a do Rude Ramos, bibliotecas tradicionais, uma criada nos anos 70, 1976, a do Rude Ramos, e a criada nos 79, a do Baeta Neves. Despejou uma biblioteca infantil que existia dentro da biblioteca Guimarães Rosa, no bairro Assunção, que um espaço de 100 metros, despejou e deu para o cartório eleitoral, e despejou e a Gibiteca eu já falei, que não falei que São Bernardo do Campo é uma das poucas cidades no Brasil que tinha uma Gibiteca, e essa prefeitura despejou a Gibiteca. Sim. E para finalizar, gente, aqui, veja bem, para comparar São Bernardo aqui, gente, para falar o que é São Bernardo hoje, é bom explicar bem claro, deixar claro o que é São Bernardo hoje. Vamos lá. Curitiba é uma cidade que tem fama de ser uma cidade racista. Curitiba tem fama de ser racista. E veja, Curitiba é a cidade que cassou o mandato do brilhante vereador Renato Freitas, que hoje é deputado estadual, cassou 2 vezes o mandato do Renato Freitas. 2 vezes. Vejam só. Semanas atrás, Curitiba promoveu um evento na cidade com 360 peças teatrais em 60 pontos da cidade. São Bernardo do Campo é uma cidade que está demolindo teatros na periferia, fechou a Escola Livre de Artes Cênicas e jogou a subprefeitura do Baeta, foi jogada dentro do Centro Cultural do Baeta. Isso mesmo, eu vou repetir. Ele jogou a subprefeitura do Baeta dentro do Centro Cultural do Baeta. E mais, ele despejou a Secretaria de Cultura do seu prédio, e jogou a Secretaria de Cultura dentro da Pinacoteca. São Bernardo do Campo era uma das poucas cidades do país que tem uma pinacoteca. E o prefeito pegou a Secretaria de Cultura, despejou ela do prédio dela e atirou dentro da pinacoteca. Ou seja, as salas de oficina da pinacoteca foram quase todas ocupadas com o departamento, né, de cultura, né, com a gestão cultural, né, com a Secretaria de Cultura. Foi ocupada a Secretaria de Cultura. E São Bernardo do Campo também é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma biblioteca de arte. Esse prefeito, ele tentou despejar a biblioteca de arte em agosto de 2019. Em agosto de 2019, ele tenta despejar a biblioteca de arte. Mas ele voltou atrás, assim. E veja, então, e outro detalhe de Curitiba também, Curitiba, nesse momento, vem tentando, discutindo, debatendo a tarifa zero. Vem implementando um estudo para ver se é possível viabilizar a tarifa zero, que é um programa que ia beneficiar, sobretudo, os 20% da cidade que não é descendente de europeu. Que 80% da cidade de Curitiba é de europeu. 20% são os mais pobres, que não são descendentes de europeu. São a população preta, a população nordestina e etc. Os mais pobres vão ser beneficiados. Uma cidade racista vem discutindo a tarifa zero. Enquanto São Bernardo do Campo, hoje, tem a tarifa mais cara do Brasil, R$ 5,75. Em São Bernardo do Campo hoje, gente, para você ir para São Paulo, é mais barato ir para a capital do que circular dentro da cidade. É mais barato ir para a cidade vizinha, para Santo André, do que circular dentro da cidade. Para ir para Santo André, você paga um ônibus intermunicipal, sai da periferia de São Bernardo, vai até o centro de Santo André, custa R$ 4,85. R$ 4,85. E a tarifa
São Bernardo custa R$ 5,75. O trólebus sai de Jabaquara, um bairro próximo da periferia de São Bernardo, não sai de Ferrazópolis, um bairro, sai de Ferrazópolis, terminal Ferrazópolis, já a região periférica de São Bernardo, o trólebus, e vai até Jabaquara, vai até São Mateus, custa R$ 5,10. E a tarifa daqui custa R$ 5,75. Para circular dentro do município é R$ 5,75. Para circular para a capital ou para Santo André é mais barato. A tarifa de Santo André, do ônibus municipal de Santo André, custa R$ 5,00. E ficou 2 anos, R$ 4,75. E para comparar também o prefeito daqui com outros prefeitos de outros municípios, vejam bem, Ribeirão Pires tem um prefeito bolsonarista. Prefeito bolsonarista, Ribeirão Pires. Ribeirão Pires estava sem sua biblioteca. Ribeirão Pires estava sem biblioteca. A partir de um evento lá, de uma feira literária que teve na cidade, que foi um sucesso a feira literária, no sábado passaram 8.000 pessoas pela feira literária. No domingo, eu não sei quantas pessoas passaram. Eu sei que no domingo lá tem tarifa zero. Se no sábado passaram 8.000 pessoas sem tarifa zero, imagina quantas pessoas passaram nessa feira literária no domingo que tem tarifa zero, os ônibus circulam de graça em Ribeirão Pires. Semanas depois, o prefeito da cidade, bolsonarista, entregou uma biblioteca bonita, e um espaço bonito para a população da cidade, um prefeito bolsonarista. Santo André, você tem um prefeito que é do mesmo partido do prefeito aqui de São Bernardo do Campo, do prefeito de São Bernardo, do mesmo partido. O prefeito que está denunciado na ONU por racismo institucional. O prefeito está denunciado na OEA, na Organização dos Estados Americanos, por racismo institucional. O prefeito que está denunciado no Ministério Público por racismo institucional. O prefeito de São Bernardo. Santo André é do mesmo partido e não está denunciado na ONU por racismo institucional. Esse prefeito, recentemente, atualmente, entregou 2 teatros. Um que ficou uma década largado, o Teatro Carlos Gomes, e o Teatro da Escola Livre de Teatro. Foram entregues reformados. 2 teatros de Santo André foram reformados recentemente. E aqui, teatros na periferia vem sendo demolido, uma escola de artes cênicas e dança foi fechada, uma secretaria de cultura foi despejada, um centro cultural foi atirada uma subprefeitura dentro do centro cultural, foi atirada uma secretaria de cultura dentro de uma pinacoteca. Então, é para comparar o que é São Bernardo hoje, gente. São Bernardo hoje não se iguala a nenhuma cidade no Brasil, no estado de São Paulo e na América do Sul. Finalizando, nenhuma cidade da América do Sul ou outra cidade tem um prefeito denunciado no Ministério Público, na ONU e na OEA por racismo institucional. Não tem. Então é isso. É isso que teria para dizer, tá? Esse prefeito não tem condições nenhuma para ficar no cargo. Não tem condição. Renuncia, senhor Orlando Morango. Renuncia. Esse prefeito tem que ser tirado do cargo. Não tem condição desse homem permanecer prefeito. Não tem condição. Não há condição nenhuma. São dezenas de crimes cometidos. São dezenas. Hoje, São Bernardo do Campo, finalizando, temos a segunda maior população de rua do estado de São Paulo. 1.200 pessoas, contadas aí uns dias desses atrás, subnotificadas. 1.200 pessoas subnotificadas. 1.200 pessoas. O prefeito tentou despejar 44 famílias na região do Montanhão. Foi feito um trabalho lá com engenheiros civis, engenheiros ambientais e arquitetos. Os arquitetos, engenheiros civis e ambientais constataram que as notificações, as casas que foram notificadas, não estavam em situação de risco. 30 casas das 44 casas não estavam em situação de risco. Tinha 10 casas com situação de risco relativo mesmo. E apenas 4 casas, sim, tinham um risco elevado de ter problemas mesmo, de despencar. O que mostra que nós estamos lidando aí, o que é essa prefeitura. E mais, os engenheiros civis, engenheiros ambientais e arquitetos constataram também, para finalizar, que se fosse para a prefeitura notificar famílias naquela área ali, seria um outro perímetro, um perímetro que tinha mais, teria mais caído, um perímetro, seria um outro perímetro, não esse perímetro que a prefeitura notificou. O que mostra o quê? Que o gestor que disse que ia devolver São Bernardo para os são bernardenses,
e que grava vídeo dizendo que tem orgulho de ser italiano, e que tem projeto para o italiano ser a segunda língua falada na cidade, e que tirou a capoeira e percussão da cidade, das escolas. Esse gestor, ele tem o intuito mesmo é de retirar pessoas por retirar mesmo. Fica bem claro nessas questões de demolições de casas. Em agosto de 2021, eu vi 160 casas irem abaixo, assim, lá na Vila Sabesp. Derrubou 160 casas em 24 horas. Então é isso que tenho para dizer inicialmente, é isso, pessoal. Tá? Esse prefeito não tem condição nenhuma de ficar no cargo, não. É muito escandaloso, é um escândalo o que nós estamos vivenciando em São Bernardo do Campo. É um escândalo, sim. É um escândalo. E é a única cidade do Brasil, do estado de São Paulo, da América do Sul, com o prefeito denunciado na ONU por racismo institucional. Obrigado, Carlos Wellington. De fato, né, Carlos, nós temos apresentado várias lives aqui a respeito de São Bernardo, não é? Sobre todas essas questões que você colocou aqui, já foram ditas tantas vezes, né? A quem quiser ver essas lives, na nossa página do YouTube, do ABC contra o golpe, tem todas essas lives, são muito interessantes, falamos aí, inclusive, da tarifa zero, essa questão do valor das passagens, mas já foram muito discutidas aqui. Aí o pessoal pergunta por que repete-se temas muitas vezes. É porque não resolvemos ainda, simplesmente porque ainda não foi superado. E se eles não se cansam em fazer aquilo que o editorial do jornal do Grande ABC, aqui, conforme o companheiro Geraldo colocou, chamar de crueldade, se eles não se cansam, nós também não nos cansaremos de falar. Faremos quantas forem necessárias, e é nesse sentido, inclusive, Carlos Wellington e Marquinhos, que eu já vou passar aqui, visto que nós já estamos com 1 hora, vai dar 1 hora agora de live, temos algumas questões colocadas, algumas perguntas colocadas por aqueles que nos acompanham. Da nossa parte, aqui da ABC contra o golpe, eu gostaria que vocês falassem um pouco quanto à questão política, não é? O que está sendo feito, né? Marquinhos, dizer para nós, e agora como fica a situação do projeto Meninos e Meninas de Rua, o que é necessário ser feito, como a população pode ajudar, como os movimentos sociais podem ajudar, como a política pode ajudar, não é? Especialmente o campo progressista, o campo da esquerda, não é? Como que eles podem ajudar, se estão ajudando, não é? E colocar para vocês, então, as questões que o público nos trouxeram. Vou ler aqui, vocês respondem aquelas que lhes couber, não é? Então, nós vamos começar com uma questão levantada. Na verdade, nós temos 3 do Geraldo e 1 da Rosa. As do Geraldo é o seguinte: meus amigos, como veem a questão da lei contra o racismo e a tentativa de despejo de um projeto que atende maioria de adolescentes e crianças negras? Então, essa relação da lei contra o racismo, ele deve estar se referindo a essa lei que foi colocada aí dos estádios, não é? E, ao mesmo tempo, um despejo, não é? Um despejo anunciado aí de um projeto que cuida de uma maioria negra, de fato, crianças crianças e adolescentes em situação de rua, certamente é de maioria negra, assim como a pobreza, e como o racismo que existe, a violência do racismo é dirigido sempre a eles, sem dúvida nenhuma. A segunda do Geraldo existe algum outro projeto do poder público que possa atender crianças e adolescentes na cidade, assim como faz o projeto Meninos e Meninas de Rua? Terceiro do Geraldo, tem denúncia até de fechamento de alcoólicos anônimos, que, assim como o PMMR, faz um trabalho de reabilitação de pessoas. É um padrão isso? Está perguntando se é um padrão essa perseguição, não é, a instituições desse tipo aqui na cidade. E a Rosa, ela pergunta: o prefeito quer mais pessoas nas ruas vulneráveis? Então, eu vou passar a palavra agora, devolver a você, Marquinhos. Você pode responder aí aquelas que você achar que cabem a resposta, tá bom? E fique à vontade. Obrigado, Burato. Bom, acho que algumas o Carlos até tocou, né? Essa questão dos alcoólicos anônimos e tudo mais.
Eu acho que o que dá para a gente definir como um padrão, inclusive que foi esse processo de nós acumularmos, né, as denúncias que foi chegando a nós e essas denúncias virar uma peça jurídica, o padrão que nós identificamos é que dentro no período, por exemplo, de pandemia, desalojaram várias casas, né? Inclusive na denúncia a gente não conseguiu colocar todos os bairros, porque não cabia, era só para demonstrar a situação. Nós pegamos o bairro do Sabesp, inclusive é o bairro agora que vem sofrendo um ataque recentemente do Orlando, com derrubada de moradias, e inaugurou um pedaço de uma pista lá, né? O que nós identificamos na situação? É que o padrão que nós vimos é tratar de forma diferente para fazer um mesmo tipo de ação na cidade. Então, nós identificamos, né, que na derrubada de moradias, para conseguir fazer ampliar a circulação, melhorar as estradas, para melhor circulação. Sempre eu pego como exemplo essa saída que nós temos ali da Imigrantes, ali no bairro Cooperativa, que passa até bem próximo dos Três Marias, corta ali, sai na Castelo Branco, foi feito um viaduto, sai na Dorize aqui, e depois da Dorize ele se desloca, né? Ele desloca ali um pedaço que pega quase a Peri Rochette e um pedaço que vai lá vai terminar ali na Prestes Maias e depois vai sair lá no Esperança. Qual que é o padrão que nós observamos? É que quando trata lá no começo ali, que tem uma parte industrial ainda, a rua está bem, inclusive, muito judiada, as ruas lá quebradas, e tem uma parte ali que é industrial. Aquele local foi intocado. Né? Ali não foi, por exemplo, ampliado como deveria ser, que está no plano de você reorganizar a malha viária da cidade para melhorar o fluxo, que nós somos favoráveis. Né? Quando chega um pouco mais para frente, que começa a entrar para dentro da comunidade ali um bairro operário, um bairro simples, todas as casas que foi movimentada naquele pedaço, ela foi pago, né? Tirou casa, tirou moradia, pagaram as pessoas, indenizaram ela com o valor da moradia de mercado. Quando eles atravessam a Via Anchieta e entra aqui nesse pedaço aqui do DR, que ampliou aquelas ruas ali, onde que era uma antiga referência preta, que era o Chopapo, né? Quem conhece aí o Chopapo foi uma grande referência para o Dexter, que é aqui de São Bernardo, para o Salgadinho, para o Exalta Samba. Então, um local de cultura preta. Todo aquele pessoal ali foi deslocado. Aquele local ali também foi tudo pago com valor de mercado. Quando a mesma extensão de derrubada de moradia se coloca nos bairros da periferia, é exatamente ao contrário. Primeiro, uma notificação sem direito à ampla defesa, dá um prazo, muita presença das forças de segurança pública, pouca presença da assistência social, derruba a casa primeiro sem oferecer uma alternativa, a alternativa é R$315. Isso eu acho que é um caráter tão desumano, é um caráter tão antissocial do Estado, de uma cidade tão rica como São Bernardo, aonde que você demonstra um tratamento diferente para o mesmo processo de melhorar a situação viária da cidade, que todos somos favoráveis. Então, você trata de forma diferente o mesmo processo de demolição de moradias. As pessoas que derrubaram da periferia, que estão falando, já somos mais de 500 moradias caídas, dá 300 para 315 para outros, para algum fala que durante 6 meses, para algum pode ser renovado por 1 ano, e uma possibilidade de entrar no projeto de habitação. Qual é o projeto de habitação que tem para a cidade que está sendo construída? Para quantas moradias? Qual lugar que essas pessoas estão na fila? Não tem transparência das informações. Nós atendemos aí, a gente acompanhou um caso do Silvina, que o MTST fala que o Fórum Antirracista ajudou a elucidar para o MTST a questão do racismo nas demolições. Eu peguei uma das famílias que eu conversei que já havia sido derrubada a casa dela lá na Vila São Pedro. Ele saiu de uma área de risco, com 315, e conseguiu ir para uma área de risco igual ou pior a que ele estava. Ou seja, está fora dos olhos, está dentro dos projetos da prefeitura, tudo bem. Então, para nós, aí a gente vê um tratamento diferente, inclusive com o uso das forças de segurança municipais,
a gente teve aquele episódio que repercutiu muito, a derrubada da Rua dos Vianas, onde derrubou as moradias, o pessoal jogou bomba de gás lacrimogênio, jogou gás de pimenta no olho da militância que estava resistindo. O gás lacrimogênio terminou o vento, né? Um despreparo do pessoal que estava manuseando. Esse gás lacrimogênio foi para dentro de uma escola que tratava com criança, um monte de criança passou mal, professores passaram mal, trabalhadores da educação passou mal. Então, veja para vocês verem, é um tratamento diferente. Aí alguém pode perguntar aqui, mas as pessoas, as moradias são irregulares, não tem o que fazer. Opa! Processo com o Rodoanel, que inclusive passa aqui em São Bernardo. Pessoas que estavam em moradia, em situações de ocupação irregular, todos eles que saíram de lá teve uma indenização baseado no valor que valia o seu imóvel. Então, muitos dali, por exemplo, conseguiram sair de lá e conseguiu comprar um outro imóvel nos bairros, no entorno da onde que passou o Rodoanel. Então, é possível, é falta de uma vontade política ou um olhar ideológico com caráter de raça. Então, não é nós que estamos racializando o debate. O debate está racializado. Nós estamos colocando uma lupa para que a sociedade, o campo da esquerda e o campo dos direitos humanos, o campo dos partidos, da sociedade de São Bernardo, possa se alertar com esse tipo de fenômeno. Então, você prejudica as pessoas, trata de forma diferente o mesmo processo que é de reorganizar a malha viária de São Bernardo para dar mais agilidade para o transporte, para a movimentação. Isso, para nós, é prática de racismo institucional. A questão da escola, vou pegar nesse ponto do Carlos, que o Carlos apontou, o que você tinha aqui? Você tem que implementar a lei, né? Foi apontado aqui pela Sueli e tudo mais. Tem algumas leis, entre elas a que foi falada aqui, e tem a lei também 10.639, que é a lei que propõe, estamos falando de lei, né? O que se diz para os bons juristas, o legalista, né? Cumpra-se a lei. Bom, a lei diz o seguinte, que para você enfrentar o racismo, para você melhorar as desigualdades étnico-raciais que tem no Brasil, é importante nós passarmos a limpo a história do povo brasileiro. Não estamos falando do povo negro, do povo brasileiro. Nós temos que ter mais ferramenta, mais conhecimento para conseguir enfrentar isso no cotidiano, trazer para o dia a dia a questão do enfrentamento ao racismo. Uma das maneiras é você conhecer a história do povo africano, como nós conhecemos desde muito pequeno a história da Europa. Então, há uma necessidade, porque o Brasil, por quê, Temer aqui? Porque a maioria da população brasileira, a história da chegada do povo da África para o continente, para o Brasil, e do povo que já morava aqui indígena, é uma história rica, é uma história de muito conhecimento em várias áreas. E é fundamental para a população do Brasil, para quem mora no Brasil, conhecer a contribuição e a história dos africanos e a história do negro no Brasil, da negra no Brasil. É importante conhecer a contribuição indígena. Só um fato aqui pequeno. O povo, as crianças começaram a melhorar os índices de mortalidade infantil porque o modelo europeu, quando vieram para cá, a mortalidade infantil era enorme. E um observador, um médico observador do Pernambuco, começou a observar que as crianças indígenas, a mortalidade era menor. Uma das características que eles anotaram, quando a criança nascia aqui, você embrulhava a criança, né? Até algum tempo atrás ainda se mantém em alguns locais, com muito pano para deixar durinho. E você colocava tinha dificuldade as mães de dar mamar, tem toda uma história da infância, mas não vou entrar aqui, vou ser direto para casa do tempo. Bom, eles identificaram que o modelo indígena era o melhor modelo que conseguia sobreviver, que a criança aqui, nesse continente, era importante dar banho, era importante usar pouca roupa, era importante se adaptar aos costumes locais. A população indígena, o costume, a cultura indígena, ajudou significativamente quando foi incorporado a medicina no trato com a criança. É um dado, não onde que nós ouvimos falar isso, se não é quem é especializado da área da infância. A história do negro, então, é muito grande.
E quando tira isso, você causa um impacto, primeiro, na população negra, nas crianças negras, que não se vê representada, não tem um herói, não tem uma história, não tem um fim bonito. Filho de preto no Brasil é de descendente de escravo, nunca é descendente de rainha, nunca é descendente de reis, nunca é descendente da origem da humanidade, nunca é descendente de gente que domina a metalurgia, dominava a matemática, dominava a medicina, nunca. Então, isso enfraquece a relação das crianças com as instituições. Isso enfraquece a relação dos professores na lida, no tratamento do cotidiano, da prática da movimentação racista no cotidiano das crianças dentro da escola. Se o professor não está, se quem está nas escolas, todos eles, não tá orientado, não está formado, com uma formação sólida, para ele ter instrumentos para lidar com isso no cotidiano, ele não tem como informar isso para os alunos, para as alunas. Isso causa um impacto para quem? Para toda a população são-bernardense, em especial para as indígenas e para os negros. Esse é o ponto central. Esse camarada entra, ele corta, e era incentivado. Fazer o curso, ganhava a bolsa, melhorava os processos, inclusive, de financeiros para quem faziam, né? Porque isso vai para dentro do histórico do professor, da professora. Todo esse processo foi cortado. O que ele ofereceu? Ele acabou? Não. Esse pessoal faz quadro para o Brasil. Eles formam quadros políticos, né? Alguns foram até para o ministério passado do governo passado. Não, o que eles fizeram? Eles pegam atividades de forma esporádica, joga 2 ou 3 atividades por ano, um evento que não dialoga com o outro, né? E fala que isso é a formação da história da África. Então, isso tem um impacto. Então, olha para você ver, a ação é estratégica. É uma extração de trazer São Bernardo para os são-bernardenses. É você dizer que 287 mil pessoas que moram na cidade, que são de origem negra, que se autodeclaram negros, não pode ter acesso à sua história. E nega para outra parte de São Bernardo, que é uma parte importante dos outros povos que estão aqui, conhecer a história e a contribuição do negro para o Brasil. Isso está caracterizado como prática de racismo institucional, porque já vinha começado, já estava acontecendo, já vinha sendo desenvolvido. Ele simplesmente corta isso. Quando a gente pega esses temas que impactam as crianças, que nós trabalhamos, aí você vem no projeto. No projeto a gente teve, para fazer reflexão com a gente, com as crianças, simplesmente Regina, uma geógrafa do MNU. Nós temos aqui a nossa doutora Kilsan. Tivemos várias rodas de conversa aqui com o professor Davidson, com o professor Weber, com o professor Choco. Tivemos várias formações aqui, levando, incentivando os nossos educadores a fazer um curso de africanidade para poder ter mais elementos para poder lidar com esse cotidiano desse racismo sutil, meloso, pesado, que mata, que aleja, que tira as crianças possibilidades de conseguir se desenvolver na sua plenitude, que estimula o racismo no cotidiano, porque o professor, a professora não tem instrumento para poder lidar, para poder combater, fazer um plano de aula com consequências, não comemorar no dia 13 de maio, no dia 20 de novembro, ou numa atividade festiva qualquer, mas ser uma coisa contínua. Para quê? Para melhorar a luta antirracista e a contribuição que a educação tem que dar. Eu peguei só 2 pontos, sabe, Burato? Eu acho que por aí dá para a gente ter uma dimensão do alcance, né, do impacto dessa não política, ou essa política pensada do prefeito em plantão, e que ele vem em cima dos meninos de rua por nós sermos um quilombo urbano, por nós sermos uma porta aberta para a população negra, para os movimentos sociais, que sempre são bem acolhidos aqui, mas especialmente pelo atendimento que nós fazemos com as crianças e com os adolescentes. Mas na onde que as crianças e os adolescentes dos meninos e meninas de rua estão? Primeiro, eles estão nos movimentos sociais, porque nós achamos que a educação social, os meninos participarem, os jovens se incorporam, eles começam a ter uma dinâmica para além da vivência dele, muitas vezes, da situação de rua. Fora isso, os meninos estão na natação, que nós estamos fazendo, numa excelente academia de alto padrão aqui de São Bernardo. Os meninos estão nas aulas de bateria, de percussão que nós fazemos, e lá também a gente
estimula o estudo a partir do Eureka, conhecer a nossa história. As crianças estão nas aulas de futebol de rua, uma metodologia de 3 tempos de mediação de pais, onde que as crianças tiram a própria regra do jogo, não tem juiz, tiram as regras, fazem um jogo, e o jogo é de inclusão. Quanto mais diversidade você incluir no seu time, e depois nós sentamos para avaliar o resultado. Nem necessariamente quem faz mais gol é quem ganhou o jogo, mas é quem que conseguiu ter uma regra coletiva e respeitar a regra. Isso trabalha limite, trabalha disciplina, trabalha autogestão, trabalha empoderamento, trabalha protagonismo. Nós fazemos isso. Nós fazemos aqui um acesso, nós já temos jovens nossos que já concluíram a universidade a partir do cursinho popular. Já temos outros grupos de jovens que estão na faculdade que vão concluir a sua faculdade. O cursinho funciona, então estimula. Nós estamos com um curso aqui de educação inédito. Aqui para o ABC, nós estamos com um curso que chama Encontros Educativo pela Diversidade, formando a partir da educação adolescentes LGBTQIA+, adolescentes e jovens, e também os seus familiares, para se empoderar da temática, poder dar um suporte, poder ter uma estrutura para a gente fazermos avançar o debate para dentro das escolas e para os locais públicos de como garantir o direito e proteção para a comunidade LGBTQI, que é uma das comunidades, um dos grupos sociais mais atacados durante o projeto aí do nazifascismo do Bolsonaro e que vem sendo reproduzido em todo o país. Essa é alguma das questões que o projeto trabalha, entre outras, alguma das questões. Nós fizemos um grupo de mediadores de paz lá no Montanhão. Por que o Montanhão? O Montanhão é o primeiro bairro de São Bernardo que concentra mais negros. É o bairro que a maioria do bairro é negro. Entre 80% e 90% da população que os meninos de rua atendem vem do bairro Montanhão. O segundo bairro que mais tem negro em São Bernardo é o bairro do Alvarenga. Então, de lá vem a nossa comunidade que nós atendemos. Então, quando tenta atacar o projeto, primeiro porque está no centro, questão da especulação imobiliária. Aqui é um local rico, aqui nós estamos no centro, consolidado a nível internacional, um local que tem porta aberta para receber denúncia de direitos humanos, para encaminhar denúncia de direitos humanos, para fortalecer os movimentos que lutam por democracia, que fortalece a auto-organização popular. Então, aqui é esse espaço, aqui é um local que frequenta pessoas de familiares que têm recluso, pessoas, muitas vezes, está aberto aqui para fazer encaminhamento de quem saiu do sistema penitenciário e precisa de orientação. Aqui é um local que trabalha com as mães, que todo dia está andando nessa Marechal para conseguir vender sua bala, vender alguma coisa para conseguir comprar o leite e levar para sua casa. Esse é um local aberto para esse tipo de população, que São Bernardo, respondendo ao diálogo com o Geraldo, São Bernardo não tem outro serviço com essa característica. O que tem um certo tecnicismo, muito ligado numa política altamente liberal e com essa característica que a gente junta movimento social, trabalho pedagógico, educativo com as crianças e construção de políticas públicas. Isso aqui não tem em São Bernardo. Então, o impacto do fechamento, e ele tenta atacar o projeto por essa construção histórica com os meninos de rua, ajuda a trazer as pautas mais progressistas que vem acontecendo nos debates nacionais para São Bernardo. Parece que para o prefeito de plantão não interessa a gente pegar as melhores práticas, porque as melhores práticas exigem fortalecer a rede pública, contratação de trabalhadores para a rede pública, estou falando de concurso público, porque a partir daí você tem continuação nas políticas públicas, e políticas públicas continuada, ela tem que ter uma presença forte do Estado com funcionários do Estado, fazendo e executando as suas políticas. Esse é o pensamento nosso, sempre maior. E na invisibilidade, eu encerro por aqui, um tema que o Carlos apontou, que São Bernardo tem muita letalidade praticada pelas forças de segurança pública. São Bernardo é a terceira cidade do Estado. Não é pouca coisa, a gente não sabe dessa informação. É uma informação que a prefeitura não tem transparência, nós não sabemos o que acontece, como acontece essas letalidades, quais são as circunstâncias. Nós tivemos, lamentavelmente, uma proteção, nós entendemos como proteção de um GCM, que foi identificado ligado a supremacista branco, ao movimento organizado, inclusive internacional, de supremacista branco,
essa pessoa parece que foi investigada por ser um funcionário público muito truculento nas suas funções, e depois de um tempo nós ficamos de boca aberta quando percebemos que esse rapaz, que é um subinspetor, ele está trabalhando na Câmara Municipal de São Bernardo. Então, ele está ali com todo o setor da segurança, aonde que os movimentos sociais muitas vezes vai reivindicar alguma coisa junto à Câmara, que é um dos poderes. Isso, para a gente, acho que merece aprofundamento e investigação desse tipo de caso. E São Bernardo sabe quantos homens tem na cidade, quantas mulheres tem na cidade, quantas habitações tem na cidade, qual que é o salário médio e aonde moram essas pessoas. São Bernardo, se perguntar para o prefeito, ele sabe dizer quantos cachorros estão abandonados, sabe dizer quantos gatos estão abandonados. Mas São Bernardo não tem informação e não tem serviço para a população em situação de rua, que os dados nacionais mostram que em torno de 75% a 80% são negros, e São Bernardo não consegue responder para os órgãos de informação, para o jornalismo, quais são as pessoas negras de São Bernardo, onde que elas estão alocadas. Esse conjunto, e dialogando com o Carlos, vai caracterizar o que nós chamamos de prática de racismo institucional. Com intencionalidade ou não, a manutenção de atividades e você fragilizar desenvolvimento ou fechar atividades que vinha desenvolvendo, que almejava superar ou avançar na luta antirracista, e você colocar gestões ou mudar o foco de trabalhos que vinha sendo desenvolvido, você fragiliza o empoderamento da luta antirracista para dentro das instituições, e você fragilizando isso, as instituições, numa sociedade racista, ela se movimenta na autorreprodução da prática racista. Isso é o racismo que a gente vem denunciando, executado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, em várias áreas que nós apontamos aqui. Ok, Marquinhos, obrigado. Você respondeu em grande parte, sim, a dúvida do pessoal. Apareceram aqui mais duas questões que eu vou colocar antes de passar para o Carlos. Eu quero aproveitar com você, Marquinhos, uma vez que nós já estamos com 1h e 24 minutos de live. Você tem algo ainda a considerar? Caso não, então eu peço já que se despeça, dê a saudação final aí àqueles e aquelas que nos acompanharam. Está bom? Não antes, evidentemente, de ler as questões, porque vai que uma delas cabe alguma resposta, a não ser que já tenha sido respondida, não é? Foi colocado pela Mercedes o seguinte: não foi o Orlando que fechou a Fundação Criança de São Bernardo? Quero aproveitar aqui também e agradecer a presença e apoio do Observatório Popular Covid-19 São Bernardo do Campo, assim como os demais órgãos, organizações, instituições que nos apoiaram e que foram colocados aqui no nosso chat de comentários, não é? Aí nós temos uma outra do Geraldo. Quantas crianças e adolescentes são atendidas hoje no projeto? É a segunda questão, acho que você pode responder essa também, Marquinhos. E tem duas que eu faço questão de ler, porque são longas, mensagens longas. Nós não colocamos o tempo devido na tela, porque encobre a face do palestrante, não é? Agradecer também à Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que está presente também e apoia o projeto Meninos de Rua. Muito obrigado ao pessoal aí da Frente Regional. O Willy colocou o seguinte: o racismo institucional na prática. Importante dizer que os trabalhadores da saúde que atuam especificamente acolhendo pessoas em situação de rua não pode dizer que ofertam cuidados voltados para o uso de substâncias na perspectiva da redução de danos. Os cartazes estão espalhados pela cidade. Cartão vermelho para o racismo. Porém, na prática, o racismo é implícita. E nós tivemos também aqui uma outra... Perdão, era só essa aí mesmo. Bom, enfim, vou devolver para você então, Marquinhos, se você se despedir e se puder também responder a essas duas novas questões que apareceram.
Tá, vou lá, vou direto então, sou bem direto na resposta, tá? Olha, a nossa média de atendimento aqui, Geraldo, com criança, dos relatórios nossos, nós fizemos 518 atendimentos com crianças, 191 atendimentos com adolescentes, 468 atendimentos com adultos. Aí nos adultos aqui inclui jovens, que nós não fizemos essa separação, e temos um total de 281 famílias. Isso dá uma totalidade de 1.677 pessoas. A gente faz um atendimento aí, média, em torno de 600 atendimentos com pessoas diferentes, só que a gente tem atividades, por essa natureza do projeto, por exemplo, o Bloco Eureka. No Bloco Eureka você não consegue contar, a gente consegue a partir da mobilização nossa, mas aí está em torno de 2.500 pessoas, né? Outra questão, realmente, viu? Um abraço para a Mercedes Guarnieri, uma grande companheira militante de direitos humanos. Durante muito tempo esteve à frente do Conselho Regional de Psicologia. Realmente, ele fechou a Fundação Criança, perdeu em segunda instância e fechou também o PEAT, que era um programa que a gente fazia encaminhamentos. Muitas crianças aqui do projeto eram encaminhadas por esse programa para um programa de aprendiz, iniciação ao mundo do trabalho, né? Eu me despeço por aqui, quero agradecer, acho que a live foi uma live legal, a gente conseguiu colocar alguns pontos. O que nós temos aqui, convidar todo mundo para sexta-feira, amanhã, a partir das 18h30, que vamos ter uma atividade cultural, nós vamos promover rodas de conversa, nós queremos o Burato vir participar de uma roda de conversa com a gente aqui, nós vamos fazer várias rodas de conversa, várias temáticas, uma delas, nós queremos estar conversando um pouco o papel do Conselho Tutelar para a gente fazer uma boa escolha aí de eleição que está para acontecer dos conselhos tutelares no Brasil inteiro. Nós estamos se organizando para fazer essas atividades tão de caráter sociocultural, político, aqui no projeto. Vamos estar usando sempre aí os períodos do começo da noite, durante todo esse mês aí que começa, que é o mês de agosto, né? Eu quero também aproveitar aqui e agradecer o apoio, né, de todos os movimentos sociais, dos partidos. Sem vocês, nós não chegaríamos até aqui. A gente agradece essa solidariedade de classe, a solidariedade de compromisso, né, com democracia, com justiça social e com um país ou com uma dinâmica para além do capitalismo, né? Acho que isso é muito importante, sempre está na nossa concepção, na nossa percepção. Parece que no capitalismo, o máximo que nós podemos fazer, ele cede para nós muita coisa. Eles nunca vão ceder, sair de cima das nossas costas. Isso aí nós vamos ter que arrancar eles com um golpe da habilidade. Eu acho que com uma boa ginga de capoeira coloca eles no chão. E para encerrar mesmo, eu quero agradecer. Então, nós estamos aqui. O projeto fica. A gente pede aí que o pessoal fique mobilizado, fique alerta, acompanhe as redes sociais do projeto, acompanhe as redes sociais também do Fórum Antirracista de São Bernardo do Campo, que a gente se mantém lá atualizado com os passos que nós vamos dar aqui. Acabar com o projeto Meninos de Rua, abre aspas, derrotar a esquerda em São Bernardo, fecha aspas, Néia Bueno. Uma paixão eterna. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. E é claro que já está aceito aí o convite para a roda de conversas lá, tá? É só a gente combinar aí nos bastidores. E eu vou passar agora, então, a palavra para o Carlos Wellington. Carlos Wellington, para suas considerações finais e despedida aí desse pessoal que nos acompanhou até agora com 1h30 de live. Queria aqui responder a pergunta, né? Foi feita sobre o que nós achamos da lei do Orlando Morando, né? Da lei antirracista do Orlando Morando. Eu quero responder essa pergunta, né? Dizendo algo que eu esqueci de dizer aqui. Que são tantas coisas que foram feitas na cidade, tantas coisas absurdas, né? Foram tantos os crimes praticados de racismo que a gente esquece de falar. Vejam só, em São Bernardo do Campo existe uma portaria que eu esqueci de dizer aqui. Que portaria é essa? Tem instituído um departamento de políticas de promoção de igualdade racial e combate ao racismo. Existe essa portaria.
eu conheci as 2 pessoas que ficaram responsáveis durante a gestão passada, né? Eu cheguei a ir lá algumas vezes nesse departamento, nessa sede desse departamento. Ficava na Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi despejada para virar um quartel de uma tropa de elite da Polícia Militar. Né? Foi despejada, ficava lá o Departamento de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo. Vejam só, o atual gestor, o atual prefeito, que disse que ia devolver São Bernardo para São Bernardense, prometeu, na sua campanha de 2016, que disse que tem orgulho de ser italiano, não sei o que estou falando, ele que falou isso, né? E que tem lei, tem um projeto de lei, aplica a lei, ajuda o projeto nas escolas para a língua italiana ser a segunda língua falada na cidade. Ele levou de 1 de janeiro de 2017, do dia 1º de janeiro de 2017, isso ignorando a transição, né? Isso ignorando o período da transição também, foi feito tranquilamente para ele, até 2022, segundo ano do mandato dele, para nomear uma pessoa para esse departamento de políticas de promoção de igualdade racial e combate ao racismo. Isso mesmo, vou repetir. O atual gestor, que aprovou aí uma lei antirracista, né, em departamento de esportes, nunca vi um caso de racismo no estádio de futebol, nunca vi. O que eu vi foi festa alemã promovida pelo prefeito no Paço Municipal, no dia do feriado municipal da Consciência Negra. Isso eu vi. Eu vi o prefeito promover homenagem à comunidade japonesa, à comunidade nipônica, no dia do feriado municipal da Consciência Negra, como único evento oficial da cidade no dia. Eu vi o prefeito assinar despejo de projeto Meninos de Rua no dia 13 de julho de 2020, dia cueca, completava 30 anos. Eu vi o prefeito tentar despejar o projeto Meninos e Meninas de Rua na Semana das Crianças de 2021. Então, essa lei é absurda porque não temos racismo em São Bernardo do Campo nos estádios de futebol. Não tem racismo em estádio de futebol, prefeito. Não tem. Não adianta pegar o caso do Vini Júnior e trazer para cá. O que temos é festa alemã no Paço Municipal no dia do feriado da Consciência Negra, prefeito. Isso nós temos. Promovido pela prefeitura, pelo prefeito. O que nós temos é despejo de casa do hip-hop. Isso nós temos. Não temos racismo em estádio de futebol. Não adianta trazer o caso do Vini Júnior para cá. Então, é isso. É o que achamos aqui dessa lei. Nós temos fechamento de Fundação Criança São Bernardo do Campo. Então, vejam bem. E finalizando, gente, assim. Então é isso. O prefeito levou mais de 5 anos para nomear alguém para o Departamento de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. O prefeito que fez uma lei aí antirracista agora, e que assinou uma tal aí de cidade antirracista, lá junto ao Ministério Público, falar no Ministério Público para assinar uma lei de cidades antirracistas. O prefeito, depois de ser denunciado na ONU, depois de ser denunciado na OEA, na Organização dos Estados Americanos, depois de ser denunciado no Ministério Público por racismo institucional, o prefeito corre lá, abraça o presidente da República, abraça 3 ministros, vai passar a ministra negra lá em Brasília, a ministra da Cultura negra, nordestina. O mesmo prefeito que derruba a casa de nordestinos na periferia, derruba a casa dos nordestinos na periferia, derruba a casa da população preta na periferia, ele foi abraçar a ministra preta, ministra baiana, nordestina, lá em Brasília, a ministra da Cultura. Em São Bernardo do Campo, Virgínia, nós temos aqui fatos, viu? Não temos aqui acusações, não temos evidências, né? Temos fatos. É fato que essa gestão protegeu um GCM que fez postagens neonazistas e de supremacia branca no seu perfil de Facebook. Isso é fato. Ninguém está inventando. Ele postou lá, ele postou. Ninguém está inventando nada aqui. Ninguém tem nada contra o GCM. Não, ele postou. Ninguém está inventando nada de história dele. Ele postou. E deveria ser punido por isso. E a gestão protegeu ele. Protegeu. Um prefeito com postagem, um GCM não pode ter postagens neonazistas, supremacia branca no seu perfil. Muito menos um inspetor de GCM. É fato aqui, gente, que nós temos 50 mil de multas
E um dos organizadores da Batalha da Matrix, um menino preto, pobre, levou 50 mil de multas do prefeito, da prefeitura, por organizar evento de cultura no centro da cidade, à noite de terças-feiras. Um dos eventos mais conhecidos no país, de cultura jovem, de rima, de MCs, a Batalha da Matrix. É fato, gente, que nós temos as casas da população preta, população preta, periférica, nordestina, demolida na periferia, desde 2017. Isso é fato. É fato que no Natal, na véspera de Natal de 2018, o prefeito fez remoção de casas aqui em São Bernardo do Campo, de uma comunidade que estava há 30 anos lá na beira da Anchieta, ali no próximo de chegando a Ferrazópolis. Estava há mais de 30 anos. É fato que nós temos festa de alemã no Paço Municipal no dia da Consciência Negra. É fato que nós temos festa japonesa no dia do feriado municipal da Consciência Negra. É fato que nós temos despejo da Casa Arrepial fechada. É fato que nós temos biblioteca pública despejada. É fato que nós tivemos a retirada da capoeira e de percussão das escolas, enquanto tem incentivo para balé, para fanfarra, para coral e para língua italiana. Isso é fato, ninguém está inventando nada. É fato que um teatro de um céu fica fechado lá na Vila São Pedro, bairro de periferia, fica trancado. É fato para a comunidade não usar. É fato que o esqueleto, as bases de um futuro teatro de um outro céu, do Vila Silvina, foi demolida. E é fato que a prefeitura fez uma coisa que as ditaduras militares da América Latina não fizeram: demolir um teatro. As ditaduras militares fechavam o teatro. Não, censuravam peças. Ou até fechavam o teatro também. Até fechava teatro, sim, fechava teatro. Mas não demolia o teatro. E nós temos despejo de bibliotecas e demolição de teatro. Coisas que as ditaduras militares da América Latina não fizeram. Coisa que o Hitler não fez na Alemanha. O Hitler não fechou teatro, o Hitler não demoliu teatro. Censurou livros. E o Hitler também não fechou a biblioteca. O Hitler não fechou a biblioteca. O Hitler não despejou bibliotecas. Ele censurou livros. E aqui em São Bernardo nós estamos tendo isso. Isso é muito complicado. É fato que nós temos a assinatura do despejo de um projeto Menino de Rua, pioneiro no Brasil, no dia de aniversário do ECA. Isso é fato. Ninguém está inventando nada. E é fato que teve uma nova tentativa de despejar essa entidade pioneira no atendimento de crianças do Brasil na Semana da Criança. Eu estava lá, fiquei 3 meses acampado lá, resistindo contra o despejo. É fato. E o despejo tentou-se na Semana da Criança. É fato também que nós temos um conselho tutelar no fundo de um quartel de uma tropa de elite da polícia militar. Ninguém está inventando nada. Isso é fato. Então nós temos fatos aqui, gente. E para finalizar, eu quero aqui reivindicar um filme. Para ver o que nós devemos fazer diante de fato de racismo institucional cometidos aqui em São Bernardo do Campo pelo atual gestor. Tem um filme que eu reivindico muito: Histórias Cruzadas. Uma jovem mulher branca fica sozinha na cidade, do lado da população negra, do lado das mulheres negras. Ela perde o noivo dela. Tal. A mãe dela confessa uma coisa horrível para ela. Diz que ela mandou a empregada embora, uma mulher negra, idosa, mandou embora. Depois se arrependeu e foi atrás dela. Só que ela tinha morrido. No final do filme, a mulher jovem, que perdeu o noivo, né, tal, teve que ver a mãe confessar que também participou dessas coisas ruins em relação aos negros da cidade, do interior lá. Ela é bem sucedida na empreitada, em defesa das mulheres negras na cidade, em defesa dos negros na cidade. A mãe dela chega para a filha e fala: a coragem, às vezes, pula uma geração numa família. Muito obrigado, filha, por devolver a coragem
a essa família. Muito obrigado por trazer de volta a coragem a essa família. É essa mensagem que eu teria para dizer. Não podemos nos curvar diante de nenhuma barbárie. O que aconteceu aqui em São Bernardo e está acontecendo é barbárie nazi-fascista. Barbárie racista, nazi-fascista. Nós não podemos nos curvar. Se fizermos isso, a coragem vai estar pulando uma geração, que é a nossa geração. É isso que eu teria para dizer. Em defesa do projeto Meninos e Meninas de Rua. Bom, obrigado, Carlos Wellington, obrigado, Marquinhos, pela presença. Agradecemos também a todos e todas que participaram até agora. E nós gostaríamos, inclusive, de encerrar hoje esta live com um texto que a Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres escreveu, que nós achamos perfeito para encerrar. O projeto Meninos e Meninas de Rua é memorial de defesa do ECA. Deveria ser tombado como patrimônio cultural em São Bernardo do Campo. O Bloco Eureka é uma das mais lindas iniciativas de protagonismo infanto-juvenil do país. Concordamos inteiramente, agradecemos à frente, a todos que estiveram presentes aqui e contamos, não é, com a ajuda de todos e todas para o enfrentamento de mais essa luta, mais uma, né, grave luta, inclusive, na proteção do projeto Meninos e Meninas de Rua em São Bernardo do Campo. Um abraço a todos.